Olá, boa noite a todos e todas. Mais uma vez aqui com vocês, substituindo o Luiz, que hoje está no Rio lançando seu livro, com uma mesa de discussão, noite de autógrafos e uma roda de choro. Enquanto isso, vamos nós aqui levando o programa com dois temas extremamente importantes. O primeiro tema que nos é muito caro é que o presidente Lula sancionou novas penas para o feminicídio. Então, agora nós temos agravantes para essa pena. E conversar sobre isso, eu convido para a nossa conversa a Thalita Camargo da Fonseca, que é advogada em defesa das mulheres e da democracia, mestra em Ciências, Tecnologia e Sociedade pela UFSCar. Então, Thalita, muito obrigada por sua presença. Vamos falar desse aumento da pena do feminicídio. Em linhas gerais, em poucas palavras, o que foi que mudou? O que mudou e que foi para melhor? E o que não vai resolver nada só nesse comecinho nosso aqui? Muito bem, boa noite a todos. Eu agradeço o convite por essa entrevista de hoje. Tema em voga no dia de hoje, né? Assinado hoje, publicado hoje, que é a Lei 14.994 de 2024, que tem uma série de alterações para reforçar o combate à violência contra a mulher no nosso país. Nessas diversas mudanças, o reconhecimento do feminicídio como um crime hediondo, duplicidade na questão de sanções, né? Dos crimes de ameaça, injúria, calúnia, difamação, quando motivados por gênero. Ou seja, são alterações no Código Penal que hoje promovem uma agravante mediante violências por gênero, ou seja, violências que são provocadas por a vítima ser do sexo feminino. A gente está falando nos agravantes. Os agravantes, uma coisa que me chamou a atenção, o aumento de pena caso esse crime ocorra na frente dos filhos, ou na frente de menor, ou na frente de outros parentes. É essa mesmo? Sim, o que ocorre? No caso do feminicídio, o que essa lei ela dita para nós agora? Que a pena é de reclusão, continua, porém, há a questão de ter maior prazo na questão de prescrição desse crime, ou seja, da pessoa poder ser punida de 20 até 40 anos de reclusão. Em relação às questões de agravantes, sim, mas não simplesmente cometer o crime na frente, por exemplo, de crianças ou de familiares, né? Mas cometer o crime contra algum familiar em si. Por quê? Porque nós temos que imaginar, né, que uma legislação que aumenta a pena para alguém que está pensando em tirar a vida do outro, essa pessoa ela não vai pensar: eu não vou tirar a vida dessa pessoa porque agora a nossa legislação prevê que eu tenho mais 10 anos aí para cumprir pena, mais 20 anos aí para cumprir pena. Não é isso, mas é as consequências dessa mudança. Então, por exemplo, se for o caso do feminicídio e for uma relação em que esse casal, por exemplo, o agressor e a vítima,
Parece que tem uma perda de sinal aqui. Muito bem, enquanto a Thalita não consegue voltar, eu vou pegar aqui uns poucos comentários para a gente poder seguir esperando a Thalita. Thalita caiu, foi uma perda de sinal dela. Então, além dos boas noites, vamos aqui a Karina Haddad. Aí vai uma fofoquinha para vocês do chat. Nassif ficou irritado aqui no lançamento com uma mulher que falou que a mídia tinha que parar de dizer que o Lula precisa de projeto nacional e apoiá-lo. Gente, não é a mídia, ela falou do Luiz diretamente, ele vive falando que está faltando projeto nacional. Muito bem. Aqui nós temos, segundo a mulher, ao falar de projeto nacional, o povo está sendo desestimulado a apoiar o Lula. Bom. Vamos ver outro comentário aqui. Sabe que a gente vai inverter uma coisa aqui no programa. Eu não sou a mais bela comentarista da Terra. Eu faço só meu papel de jornalista. Então, o Luiz deixou preparado uma entrevista com o Ricardo Capelli, para a gente passar aqui depois da entrevista com a Thalita. Como a Thalita caiu, eu vou passar essa entrevista antes. O Ricardo Capelli, que a gente conhece bem de outros carnavais, ele é presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. A entrevista foi sobre a parceria entre a BDI e IBAMA, que visa aprimorar processos e sistemas do licenciamento ambiental para impulsionar a sustentabilidade e destravar investimento no setor produtivo. Então, vamos lá com a... Opa, nossa convidada voltou. Vocês me desculpem, eu fiz um revolteio. Thalita, eu estava quase passando a entrevista do Capelli antes, para a gente poder otimizar aqui o programa, mas já que, como você voltou, vamos seguir aqui com o que você estava falando. Você estava falando dos agravantes, que não é... O agravante hoje, especificamente do feminicídio, é a incapacidade do exercício do poder familiar. Por quê? Imagina que um agressor pai vai e ofende a integridade física com a morte da sua esposa, no caso. Ele perde a capacidade de ter exercício do poder familiar dos seus filhos, dos seus curatelados e quem estiver ali sob o poder familiar dele. Ou seja, isso é importante. Por quê? Porque aquele raciocínio anterior, eu vou matar, não é a mudança de legislação para uma penalidade maior que vai impedir ou fazer com que quem vai cometer esse tipo de crime vá pensar duas vezes. Mas quando a gente fala da incapacidade do exercício do poder familiar, já muda. Porque aí você não está, digamos assim, pensando em tirar a vida da sua esposa, você está pensando em tirar a vida daquela pessoa, mas também vai tirar de você o poder, por exemplo, de ter seus filhos consigo. Então, isso é mais uma provocação, digamos assim, sociológica mesmo, para que a pessoa que tenha esse ímpeto de cometer crimes de homicídio em relação à violência doméstica, em relação a feminicídio, violência doméstica, que eu digo porque não só o feminicídio pode ser um feminicídio de violência doméstica, ele pode ser um feminicídio íntimo, ou seja, relações de afeto que aquela vítima tem, a pessoa agressora, mas também o feminicídio não íntimo, que é aquele feminicídio que ocorre quando a vítima não tem nenhum tipo de relação de afeto com o seu agressor, mas acaba sendo vítima pelo fato de ser mulher. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta aqui que foi deixada pela Carla, nossa colega da redação, Carla Castanho. De acordo com o mapa da violência, o Instituto Igarapé e outras pesquisas, as principais vítimas são mulheres negras, o que nos leva a crer que nem tudo se trata de uma questão punitivista, mas de saúde pública, do que aquela mulher preta, mãe periférica, deveria ter para que ela tenha mais assistência e segurança para poder se livrar do ambiente em que ela está. Inclusive, tem dado que mostra que o medo é o principal fator para elas não denunciarem. Então, qual a saída? Quais as medidas mínimas para elas, para que elas vivam minimamente bem? Muito bem.
essa colocação ela é primordial aqui para a noite de hoje. Por quê? Porque nós temos uma epidemia, que é a epidemia de violência contra a mulher, que nos seus estertores é o feminicídio. Lembrando que a gente não tem só a questão do feminicídio como a interrupção da morte daquela pessoa. A gente tem também uma questão que a gente tem que ser pontuada, inclusive por essa colocação muito bem da palavra medo, que é a morte em vida, que é a violência psicológica incessante, por exemplo, e determinada vítima não conseguir o quê? Se sentir acolhida quando ela for procurar o sistema de segurança pública, por exemplo. Em relação ao mapa da violência, é sempre assim, né? É incrível. Quando nós tratamos de violência, nós tratamos sempre que a mulher sofre mais violência perante os seus pares e perante o ambiente em que ela convive, né, no interior da casa, do que o homem, que tem os índices de homicídio, no caso, as áreas externas, ou seja, no meio urbano. Quando a gente vai fazendo a questão realmente de recorte de pesquisa, a gente sempre vai ver que a violência contra a mulher negra, a violência contra a mulher indígena, a violência contra a mulher estrangeira, dependendo da pergunta que nós fizermos, ela vai sim ter um potencial ali preponderante. E o que fazer? Essa lei de hoje é bem interessante, porque assim, eu costumo dizer que nós temos uma legislação cada vez mais primorosa para cuidar da questão, por exemplo, de violação de direitos humanos, que é o caso de violência contra a mulher desde 1975. Mas nós temos que imaginar que nós temos leis ótimas, mas um sistema que não consegue rodar essas leis. E aí eu vou tentar explicar e tentar dar algum tipo de indicativo ou uma orientação para esses casos. Por exemplo, eu estou com medo, Thalita, o que eu faço? Né? Porque, assim, eu tenho lidado com vítimas de violência de direitos humanos no Brasil há 8 anos, especificamente no campo de violência contra a mulher, criança e adolescente. E o que eu vejo, por exemplo, que nem a lei de hoje, poxa, trouxe uma série de agravantes. A gente falou aqui de alguns, mas tem outros. Os condenados, que não podem agora mais ser nomeados, designados, diplomação para cargo público, função pública, ou seja, aquela pessoa já tem uma rusga, já tem uma questão na vida dela que socialmente a gente está repelindo, que é a violência contra a mulher. Como essa pessoa poderia ser empoderada num cargo público? Isso é óbvio, mas agora a lei traz. Então, isso para nós é muito importante. Lembrando que a legislação ela só vai mudando quando a sociedade fala, essa atitude nós não queremos mais. E por que isso é muito importante aqui para nós? Porque aumentou, por exemplo, como os agravantes da violência contra a mulher, aqui, no caso, a lesão corporal, a questão da ameaça, a questão da injúria, calúnia e difamação, que aumentaram de 2 a 5 anos de reclusão. Thalita, o que isso muda na prática, por exemplo, no processo? Que se tiver reincidência, por exemplo, o regime inicial ele não pode mais ser, por exemplo, aberto. A gente está vendo que a lei está endurecendo contra o agressor. Entretanto, apesar dessa evolução da lei, porque o direito, as leis, é uma tecnologia social, né? São uma tecnologia social para o controle da nossa sociedade. Só que a partir do momento em que essa lei ela não tem uma efetividade prática, porque eu costumo dizer, é como se a gente tivesse uma tecnologia super desenvolvida de inteligência artificial rodando ainda em um disquete. Por quê? Porque quando a gente vai para as bases das pessoas que atendem as vítimas de violência, vamos falar vítimas de violência do gênero feminino, tá? Essas vítimas, elas se deparam com o quê? Com um sistema, infelizmente, vamos pensar, Delegacia da Mulher, ela é um equipamento em defesa, em combate à violência contra a mulher de 1985. Só que até hoje, mulheres, quando chegam em delegacia da mulher, delegacia especializada, elas sofrem o quê? Uma série de revitimização. Primeiro, não é difícil a gente encontrar relatos de
mas por que a senhora apanhou? A senhora provocou? A senhora tem certeza disso? A senhora vai denunciar mesmo? A senhora trabalha? A senhora vai voltar para a mesma casa que ele? Como é que vai ser? Ele que vai sair da casa? São perguntas, sabe? Que quando você faz para uma vítima, ela vai desistir de denunciar. Ou seja, a gente tem um problema gigantesco, e isso a norte e a sul do país, com o acolhimento dessa vítima em delegacia. Bom, qual é outro problema que eu tenho trazido, inclusive, para as cortes internacionais sobre a violência contra a mulher no Brasil? A gente não tem um protocolo de atendimento. A vítima está ali, a maioria das mulheres, né, a maioria do gênero feminino no Brasil conhece a Lei Maria da Penha, por exemplo, só que não sabe o que a Lei Maria da Penha protege e nem como pedir. E isso é muito grave. Eu trouxe 2 exemplos hoje para, na prática, demonstrar o que eu estou falando para vocês. Porque a gente está vivendo e a gente tem que combater para que esse tipo de lei de hoje consiga rodar, por exemplo, a violência simbólica. Vamos lá. Vou passar os 2 casos. A gente pode começar com o caso do incêndio? Nós temos um problema, doutora Thalita. Quando a Carla saiu, ela levou junto o PDL. Então não tem problema. Eu vou contar os 2 casos, não tem problema. Eu vou contar os 2 casos, mas só para a gente imaginar como que nós estamos lidando no nosso sistema de justiça e segurança pública e judicial com a violência e como que essas leis elas ficam difíceis de terem uma eficácia na prática. Vamos lá. Ano 2024. Ocorre um desentendimento familiar. Essa família composta pela mãe, uma filha de 10 anos, um filho de 27 e o namorado dela. O desentendimento é do namorado para com ela e ele acaba dizendo que ia matar toda a família, acaba agredindo ela fisicamente. E o que acontece? Isso capital de um estado. Essa senhora, ela tenta defender o filho, que ao defender a mãe também acaba sendo espancado, e começam a pedir socorro. Pessoas ao entorno chamam a polícia militar, que conduz essa mãe e o namorado para a delegacia de polícia. Delegacia de polícia especializada, e a gente não está falando qualquer delegacia, a gente está falando da primeira delegacia de relação de defesa da mulher do Brasil, né? O que aconteceu lá? Primeira edição desse boletim de ocorrência, está escrito no corpo do boletim de ocorrência que se trata só de uma lesão corporal, porém, que o policial militar descreve que no momento em que ele chegou na residência, já tinha uma testemunha falando que o agressor estava batendo com a cabeça da vítima na porta. E que se não fosse o policial militar parar aquela violência, aquela vítima poderia ser desfalecida ali, ou seja, desmaiada. Mas, mesmo assim, o delegado de polícia de plantão, ele entende, após ouvir a vítima e o agressor, que ele não sabe dizer se o que estava ali era uma questão, por exemplo, de legítima defesa. E aí, por conta disso, ele simplesmente coloca para o delegado titular, porque isso era de madrugada no plantão, para o delegado titular ver o que é que significa isso aqui, se é uma lesão corporal mesmo, ou se foi só uma via de fato. Estou falando de uma delegacia da mulher de madrugada, com o relato da polícia militar falando isso. O que aconteceu? O delegado de polícia simplesmente não colocou as outras vítimas, que eram os 2 outros filhos, sendo que uma das filhas tem 10 anos, ou seja, se tem 10 anos e estava num ambiente de violência, a lei, por exemplo, Henri Borel, tem que ser colocada. Não é opção do delegado. Mas não colocaram. Sequer a garotinha foi citada na primeira edição do boletim de ocorrência. Ok. Liberadas as partes, 1h30 depois, o agressor retorna à residência. Adepto ao parkour, ele consegue escalar e entrar na residência. Entra na residência, quebra a residência toda, continua dizendo, vou matar todo mundo, e liga o gás. O que acontece? Novamente, a família fica no quarto, né, recolhida, chamam a polícia militar chega na residência,
Polícia Militar que atuou de uma forma primorosa. Por quê? Nessa segunda ida, eles já levam uma policial feminina, porque sabendo que existia uma garotinha no local, a policial feminina foi a que socorreu ela. Mas se a Polícia Militar não tivesse chego naquele momento, aquelas pessoas poderiam o quê? Ter explodido com essa casa, ter um incêndio com essa casa, especificamente porque essa casa veio a pegar fogo minutos depois que a Polícia Militar recolheu essas pessoas e levou para a delegacia de polícia. Minto, levar para o ML. Pasme, quando estavam no ML, ligam para essa senhora vítima e falam, olha, sua casa está pegando fogo. A casa ficou completamente destruída. Segunda edição do boletim de ocorrência continua não constando nem a garotinha, nem o filho dela, e agora colocam simplesmente que teve um incêndio. Em nenhum momento colocaram a questão de tentativa de homicídio. E a gente não está falando de tentativa de homicídio só da família. A gente está tentando falar de uma tentativa de homicídio também dos policiais militares que foram lá. E o mais absurdo, agora tem incêndio, colocaram simplesmente crime de dano. Então, a gente está vendo que, assim, a primeira delegacia da mulher do Brasil, 1985, não teve a capacidade, nem na primeira edição do boletim de ocorrência, nem na segunda edição do boletim de ocorrência, contemplar que isso foi uma tentativa de feminicídio. Porque o cara, desde o primeiro momento, disse, eu vou matar todo mundo. Houve, pasmem, uma terceira edição do boletim de ocorrência para dizer que essa família continuava ali sofrendo a violência. E por quê? Porque o rapaz, filho dessa vítima, a principal, no caso, a primeira vítima, ele simplesmente foi impedido de registrar o boletim de ocorrência junto com a mãe na delegacia da mulher, mesmo com a casa pegando fogo. Então, imagina o transtorno pós-traumático das pessoas. Porque falaram, não, aqui é a delegacia da mulher, você não pode registrar essa violência aqui. Então, vejam. E aí, piora porque há uma quarta edição do boletim. E detalhe, até a quarta edição do boletim, a garotinha não aparece. Até o presente momento, eu entrei como assistente de acusação com colegas aqui em São Paulo. Por quê? Porque não configuraram a tentativa de homicídio. Ele foi preso. Por quê? Incêndio e porque o imóvel era um imóvel tombado. Então, assim, é uma invisibilidade da violência da sua pior forma, que é uma tentativa de homicídio que poderia, sim, ter galgado êxito se não fosse pela intervenção primorosa da Polícia Militar, mas que a Polícia Civil, neste caso, por exemplo, simplesmente não conseguiu entender, ou não quis entender, ou por preguiça não fez, em 4 boletins de ocorrência, o que de fato aconteceu com essa família. Que hoje... Mas, Thalita, só uma pergunta. Você coloca isso na conta da falta de preparo desses policiais ou no machismo, misoginia, aquilo de sempre? Hoje eu não consigo distinguir, distinguir uma coisa da outra. O que a gente tem que ver é o fenômeno da violência contra a mulher no Brasil e como a gente está com um sistema ainda em disquete para rodar leis que é a inteligência artificial pura. Ou seja, a gente tem um retrocesso em relação à violação de direitos humanos desse país que é do sistema e não da lei. E Thalita, nós temos imagens agora. Oi? A Carla voltou e trouxe as imagens de volta. Tá. Esse caso, ele é um caso tão absurdo, porque, assim, pode ser a falta de preparo, óbvio, mas a gente tem que imaginar também que o fenômeno da violência contra a mulher no Brasil, ele é tamanho, e se ele não for enfrentado de uma maneira a realmente punir e ensinar o que é uma violência contra a mulher, para que quem atenda essa família consiga ter uma escuta ativa, primorosa, para que venha a classificar tudo o que aconteceu ali de uma maneira correta, a gente tem um abismo em relação à responsabilização quanto à violência contra a mulher e a cessação dessa violência. Essa família, ela é violada pelo agressor,
ela é violada pelo Estado à medida que o Estado não consegue entender o que eles passaram, e ela é violada novamente quando o Estado lava as mãos, porque essa casa ficou completamente destruída. Eles perderam tudo. Isso não está no boletim de ocorrência. Isso sequer está no processo. E vítima não tem que contratar advogado, gente. Quando a gente fala que vítima tem que contratar advogado para ser assistente de acusação, tem alguma coisa errada. O sistema está errado. Vai falar assim, Thalita, isso acontece só aí. Não. Eu advogo nesse país todo. E não é diferente. Tem omissões que a gente pode falar, são menores, mas esse tipo de omissão não dá para relevar. E teve mais edição de boletins de ocorrência aí? Não, aí chegou um ponto que isso se transforma um processo, porque depois disso foi pedido medida protetiva, né? Então, quando isso é pedido medida protetiva, gera número de processo, que a gente chama número de CNJ, processo no fórum, continua a investigação. E é neste momento da investigação que continua que eu atuo como assistente de acusação junto com colegas. Por quê? Porque a negligência ali foi tamanha que essa família ela continua tentando entender como é que vai se refazer a vida agora. Então, assim, foram 4 vezes e, assim, com equipes diferentes da polícia. É impossível ninguém ter visto isso. Bom, tem um outro caso que eu também acho bem importante trazer à tona hoje, para a gente imaginar como é que a gente lida com essa questão de violência perante não só a polícia, mas perante também a justiça. Eu costumo dizer, quanto advogada de vítimas, que eu não tenho orgulho disso, né? Porque eu disse que vítima não tem que contratar advogado, ou seja, quando contrata porque alguma coisa está errada. O que ocorre nesse país? A gente tem uma linha da justiça e a gente tem mulheres que estão abaixo dessa linha da justiça e não conseguem alcançar a justiça porque sempre vai ter alguém desdenhando, sempre vai ter alguém minimizando a palavra dela, sempre vai ter alguém que vai desfazer ou desqualificar o que ela está dizendo, ok? Isso aconteceu, por exemplo, com esse caso de São Paulo, porque uma delegacia de polícia especializada que tivesse uma escuta ativa e conseguisse entender quem eram as vítimas e tudo o que aconteceu, conseguiria, obviamente, enquadrar como tentativa de homicídio, né? Mas existe também mulheres que estão acima dessa linha da justiça e não conseguem descer até ela. E aí é nesse caso que eu gostaria de apresentar o segundo caso de hoje. Esse caso, ele já completou, né, mais de 10 anos, porque o julgamento dele foi em 2013, no STF. Porém, por que eu trago ele? Porque ele é um dos casos que eu levei para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para apreciação. Que é, bom, tá no YouTube, eu não estou quebrando segredo de justiça, mas assim, uma senhora separada de um deputado federal, há mais de 7 meses, esse deputado ele retorna à residência, espanca e estupra ela. Como ele é um deputado federal, isso automaticamente vai para o STF, de prerrogativa, de foro. O que acontece? No julgamento do STF, nós vemos as piores. Eu acho que é o maior exemplo da forma de violência simbólica, talvez que esse país já teve. E eu vou ler para vocês pequenos trechos da fala de um ministro, o ministro relator, porque ele fala que não tem elementos suficientes para a abertura do inquérito, sendo que essa mulher passou por exame de corpo de delito. Se tem exame de corpo de delito, se tem lesão, a gente pressupõe que não tem por que não se apurar. Mas, dessa turma do STF, por exemplo,
só 2 ministros acharam estranho a vítima voltar atrás quanto à violência. Os outros 3 ministros que julgaram falaram não. Se ela está falando agora que não teve, não teve. Vou explicar melhor isso para vocês. O crime aconteceu em 2007. Essa vítima, as testemunhas da vítima, etc., em delegacia, confirmaram que a violência aconteceu. Exame de corpo de delito comprovando que a lesão aconteceu. Em 2013, o ministro relator decide que achou alguma parte muito confusa. Vamos ouvi-los novamente. Lá no juízo de origem desse processo. O juiz de origem desse processo ouve a vítima e as testemunhas novamente. Só que no dia que a vítima foi ouvida, o advogado que acompanhava a vítima, lembrando, a vítima não precisa de advogado, o advogado que acompanhava a vítima sequer tinha a procuração da vítima nos autos. Quem era esse advogado? Onde esse advogado surgiu? Foi mandado por quem? Perguntas que poderiam ter sido feitas pelos ministros. Não foram. E o que aconteceu nessa segunda oitiva? Ou seja, revitimização em 2013. Nessa segunda oitiva, a vítima disse que não passava de um engano, que nada tinha acontecido. E ninguém se perguntou o porquê que essa mulher, que tinha laudo de corpo de delito demonstrando as lesões, em determinado momento mudou de opinião. Será que ela estava sendo ameaçada? Será que ela estava sendo, de alguma maneira, coagida? Bom, para piorar a situação, vem as falas do ministro relator. Diz ele, em primeiro lugar, o processo criminal tem como substrato básico o depoimento da vítima. E se tiver apenas uma palavra, lá em 2013, o ministro relator falando, isso aqui se torna uma anomalia profunda. Como assim? A maioria dos crimes, principalmente aqueles envolvendo violência doméstica com violência sexual, já são crimes que são, por natureza, praticamente não existe testemunha. São crimes difíceis de se configurar testemunha, mas nesse caso tinha testemunhas que também mudaram de opinião. O ministro relator, ele continua, e eu vou falar, é uma perversidade o que ele faz, porque essa é a palavra que eu utilizo para a Comissão Interamericana, porque ele faz a seguinte comparação. No depoimento da vítima, ele fala que a vítima fala que apanhou 40 minutos. E ele faz a comparação entre a vítima apanhando 40 minutos e um esporte que ele tem muito apreço, que é o MMA. E fala assim, olha, os atletas de MMA super preparados, eles lutam 5 minutos e param 1, lutam 5 minutos e param 1. Se a vítima tivesse sido agredida, como ela diz, 40 minutos, ela nem estaria viva. Gente, o que é mais absurdo que isso? Primeiro, MMA é uma violência que a gente, na questão social, entendeu que é uma violência, porém é um esporte, ok. E mesmo assim tem toda essa regra. Se ele traz uma comparação esdrúxula dessa para uma mulher que foi espancada por 40 minutos e tem um laudo de lesão corporal, de páginas que sumiram do processo no STF, tem alguma coisa errada. Quando eu falo isso para vocês, eu trago esse exemplo, tanto dessa senhora da casa incendiada, quanto dessa ex-esposa de um deputado federal, que ainda o é. Eu quero trazer o quê? Que não importa, mulher, aonde você esteja no Brasil, não importa aonde você vai se socorrer. A partir do momento em que você não se sentir acolhida, não faça. E aí vem a complementação da nossa colega, medo. E o que essa mulher pode fazer, Thalita? Ela deve pedir o acompanhamento de um advogado. Se ela não puder patrocinar esse advogado, a Defensoria Pública está aí para isso. Por quê? É inadmissível que o sistema continue violando mulheres. É inadmissível que mulheres continuem sendo silenciadas. Porque quando a gente não tem uma escuta ativa, a gente tem o quê? Um silenciamento da vítima. E o silenciamento da vítima significa o quê? Impunidade do agressor. A maior causa no país hoje em relação a
fenômeno de violência doméstica não é a questão de não denúncia da vítima, é a questão de impunidade do agressor. A maioria dos crimes prescrevem, como esse prescreveu do deputado. Mas por que eu fui para a Comissão Interamericana? Eu fui exatamente porque violação de direitos humanos não prescreve. Então, o Estado não conseguiu olhar todas as violências que essa mulher sofre nos últimos 17 anos. Isso é muito grave. Bom, para complementar a fala, eu acho que, até para encerrar a explanação, do porquê que eu falei desses dois tópicos, porque a gente tem que fazer uma luta hoje no Brasil, até para ter a eficácia dessa lei primorosa hoje sancionada pelo presidente, que é o seguinte: nós temos que combater a questão do machismo e nós temos que combater a questão da violência simbólica, que vem, obviamente, enraizada nesse machismo institucional. Por quê? Violência simbólica, como a maioria das pessoas sabem, ela foi um conceito aprimorado, né, trazido por Pierre Bourdieu, que é um sociólogo, né, foi um sociólogo, e ele fala exatamente o que para nós? Ele fala que a violência simbólica ela não é a violência física, mas ela é a violência por um capital que se chama capital social. E ele traz no livro A Dominação Masculina a frase, eu acho, símbolo de tudo isso, que é uma violência simbólica. É uma forma de violência suave, insensível, invisível às suas próprias vítimas, que enxergam essencialmente, simplesmente a violência, muitas vezes física, mas não a psicológica, não a simbólica, não aquela violência que é por comunicação ou conhecimento. Por que isso é importante? Porque ambas as vítimas, quando eu conversei com elas, vieram: Thalita, mas não é assim? Poxa, não! Quando você vai numa delegacia, a delegacia não te ouve, não coloca a configuração exata do que você precisa, você está, sim, numa questão de violência simbólica. E no STF também, quando o ministro faz esse tipo de comparação com a vítima. Perfeito, Thalita. A gente chegou nós até ultrapassamos o tempo da nossa entrevista. Eu queria te agradecer muito essas explicações e falar que esse tema não se esgotou. Nós vamos precisar arranjar outro programa para você poder voltar e colocar isso, porque é muito importante. Esse machismo estrutural é uma coisa muito pesada. Nós, assim, quando você vai defender a sua parte, geralmente você ouve larga de drama, que é uma forma de violência também. Esse larga de drama me deixa horrorizada. E te agradecer muito por você se dispor a vir conversar conosco. Eu, mais uma vez, agradeço pelo convite, agradeço a todos os telespectadores e vamos enfrentar juntos. É um fenômeno que ainda está presente, mas eu tenho confiança que isso um dia vai mudar. Uma boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada.